Opa! Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos assuntos que eu vou falar sobre o processo que eu fiz que mais facilitou a minha história de todas. Esse processo é separar as coisas, é separar tudo que eu vou escrever. Tipo, todas as partes, todos os mínimos processos da escrita, muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa fazer tudo aquilo junto. Por exemplo, muita gente sabe que precisa desenvolver o personagem, mas a pessoa deixa para desenvolver o personagem na hora que está escrevendo. E eu tentei fazer isso por um tempo, foi um pouco tempo. Eu não tentei fazer muito, na verdade eu nem passei de 2 histórias, tipo, que eu nem terminei, é claro, essas 2 histórias, mas eu tentei escrever 2 histórias e eu não consegui avançar de jeito nenhum, porque é como se você tivesse 1 milhão de problemas para tentar resolver e você tivesse que resolver todos eles ao mesmo tempo. É mais ou menos assim que eu vejo que eu vejo tentar escrever a história toda de uma vez. Então eu prefiro separar ela em várias e várias partes diferentes. Uma para desenvolver o que vai acontecer na história, outra para desenvolver os personagens, tanto que no começo da minha... Quando eu começo a escrever uma história, primeiro eu decido ali um pouquinho da história e só depois é que eu vou decidir o nome dos personagens. Só depois que eu decido o nome dos personagens, quando eu for desenvolver a história mais, aí sim que eu vou usar. Mas no começo, eu não uso o nome dos personagens, quando eu estiver no comecinho ali da história. Pois é, quando eu estiver no comecinho ali da história. Que é uma coisa, uma filosofia, né, que eu desenvolvi. Eu não sei se posso chamar de filosofia. É um método que é... Se você... Vou escrever aqui, não sei se vocês estão vendo mais, ó. Quando você tem a ideia, a sua ideia, ela é muito abstrata. Ela é esse rabisco, um negócio que você não entende direito. Você não entende nada e agora você só tem a ideia inicial, agora você tem que transformar isso tudo numa ideia limpa, numa ideia bonitinha. Isso é muito difícil de fazer. Parece fácil antes de fazer, mas é extremamente difícil. Então, eu percebi que é muito mais fácil você fazer o quê? Você pegar essa ideia grande e transformar em várias mini ideias pequenininhas, mini rabiscos pequenininhos. E aí você transforma cada um desses mini rabiscos numa ideia bem desenvolvida. Então, no final, você vai lá e junta tudo isso. E o que você vai ter? Você vai ter a ideia bem desenvolvida, que é essa mesma ideia aqui, ó. Sinal de igual. Ficou de lado, mas é um sinal de igual. Ó, que é a mesma ideia, entende? Você vai ter a mesma história bem desenvolvida, bem trabalhada que antes. Entende? Então, por exemplo, por muito tempo, eu já tinha essa noção, eu já percebi que era mais fácil escrever assim, só que eu não tinha noção, eu só achava que era meu jeito de escrever, tá, entende? Meu método. Eu não tinha noção de que isso facilitava a minha vida tanto. Eu não tinha essa noção. Até que eu comecei a escrever uma parte da minha história em que eu tentei misturar tudo, que essa parte eram os diálogos. Eu tive muita dificuldade no começo. Por quê? Porque eu comecei... Eu tinha muita... Eu tinha pouca informação sobre como funcionava o diálogo. Eu praticamente... Tudo que eu sei sobre diálogo, tudo que eu sei nu e cru sobre como escrever diálogo, eu tive que ir desenvolvendo na tentativa e erro. Eu tive muita dificuldade para achar informação sobre como escrever melhor o diálogo. Uma dessas informações que eu descobri era que o diálogo deve ser baseado em subtexto, contexto e texto, que é o que a pessoa diz. Contexto é desenvolvendo toda a situação, o que com certeza a pessoa falaria, e subtexto é a entrelinha, o que a pessoa realmente está querendo falar. É como se fosse
a moral do que a pessoa vai falar. Resumindo bastante aqui, eu também não tenho muito conhecimento disso aqui na minha cabeça, mas o conhecimento escrito assim disso na minha cabeça. Mas quando eu vou trabalhar, eu checo lá nas anotações e eu consigo trabalhar melhor nisso tudo. O negócio é o seguinte, quando eu fui trabalhar nisso, eu fui trabalhar tudo isso no aleatório. Entende? De qualquer jeito. Eu ia escrever o diálogo, eu já tinha que colocar o subtexto, o contexto e o texto no diálogo de uma vez. Que no caso do texto eu tinha que botar o contexto e o subtexto no diálogo de uma vez. Não tinha tempo para trabalhar um de cada um. E foi só quando eu notei isso, quando eu separei uma parte para mim trabalhar só no subtexto, depois uma parte para eu separar trabalhar só no contexto, aí tudo melhorou. No caso, o que acontecia antes era, eu tinha o diálogo na minha história. O pirata tem que falar com o marinheiro, por exemplo. Então, tem o contexto, e aí eu ia trabalhar, vou separar um subtexto para esse diálogo. Eu criava um subtexto para esse diálogo, criava um, tipo, eu já tinha uma certa separação dentro do diálogo. Eu separava o diálogo, depois eu comecei a separar o contexto, separei o contexto, e aí eu escrevia o texto, que juntava esses dois. Que não é só a junção desses dois, eu tenho muito medo, tipo, tem coisa assim que é óbvio, e eu penso, a pessoa que tá assistindo vai entender. Mas eu fico pensando, poxa, eu sou meio lento, eu sou meio lento, né? Eu tenho muita dificuldade de entender as coisas e eu penso, será que a pessoa vai entender isso? Aí eu acho melhor explicar, né? Tipo assim, que o texto ele é a junção do subtexto e do contexto, mas ele também é a junção de outras coisas. Como o que já vem ocorrendo ali a história, né? Na história. Enfim. O que é, na verdade, o contexto é assim, a junção o texto ele é assim, a junção do contexto e do subtexto, porque o contexto é o que a pessoa com certeza falaria naquele momento e o texto é o que a pessoa vai falar, nossa, eu acabei de descobrir isso, na verdade, acabei de perceber isso, que eu achava que o texto era a junção de outras coisas, mas não, o texto é só a junção do contexto e do subtexto mesmo. Rapaz, sou gênio demais. Enfim, o que... Seja humilde, você humilde. E o que aconteceu? Quando eu percebi que eu tava trabalhando... Quando eu percebi que eu tava trabalhando o subtexto ali, eu não tinha tempo muito pra trabalhar no subtexto. Aí quando eu passava pra outro diálogo, aí eu tinha que fazer tudo de novo. Eu escolhia um subtexto pra aquele diálogo, eu escolhia um contexto pra aquele diálogo. Foi aí que eu descobri um novo método. Não descobri, eu criei esse novo método, né? Que foi... Em vez de trabalhar o subtexto em cada diálogo, eu criava todo o subtexto da história, todo o subtexto que eu quero que esteja naquela história, tudo que tem nessa história que pode ser usado como subtexto. Eu separava tudo isso antes de trabalhar no diálogo em si, de trabalhar em contexto, em trabalhar em subtexto. Eu separava tudo isso antes, aí com todo o subtexto ali separado, eu acho que isso poderia ser usado em subtexto, isso com certeza pode ser usado como subtexto. Eu comecei a separar tudo isso direitinho, e aí depois eu separava cada um para cada diálogo de acordo com o que o diálogo pedia. Se eu tinha uma ideia que o pirata tem que brigar com o marinheiro, então eles vão usar ali um subtexto mais agressivo, por exemplo, aí eu olhava aqui, dessas coisas aqui que eu separei que pode ser um subtexto, o que é um subtexto mais agressivo? Um subtexto que esses dois poderiam usar. Aí eu pegava, escolhia e botava para eles falarem. Se não fosse um subtexto muito agressivo, eu botava de um jeito que era agressivo. Tem que se lembrar de que eu é que escrevo a história, eu que escolho como é que as coisas na história vão ser, de fato. E aí depois eu iria da mesma forma trabalhar no contexto e no subtexto. E só depois que eu fiz tudo isso, que eu separei as coisas que antes eu já tinha essa noção de separamento, eu acreditava que era meu método. Mas eu percebi que facilita tanto.
Talvez pra você não facilite, talvez você prefira escrever tudo de uma vez. Já vi escritores que fazem isso. Mas pra mim, esse é o método mais fácil. Tudo que tiver pra separar, separa e trabalha só aquilo. Se você tem que separar, se você tem que trabalhar no subtexto do diálogo, que é o que eu fiz, eu acho melhor que você trabalhe no subtexto da história inteira, em vez de trabalhar só no subtexto de um diálogo. E aí depois você separa aquele subtexto para cada um dos diálogos, entende? Se você for fazer alguma coisa na sua história, eu recomendo que você faça tudo para a história inteira de uma vez daquilo, que aquilo esteja pronto para só se pegar e usar. Foi o que eu acabei de descobrir. Depois disso, nunca mais cometo esse erro. Nunca mais deixo as coisas, tanta coisa junta para se resolver. Eu prefiro fazer tudo da história de uma vez do que trabalhar naquilo só no final. Deixar tudo pronto pra história. Se eu tenho alguma coisa pra trabalhar, se eu tenho que desenvolver o personagem, eu vou desenvolver o personagem todo de uma vez. Entende? Se eu tenho que desenvolver a personalidade do personagem, eu vou desenvolver logo a personalidade de todos os personagens. Porque eu não quero ter que voltar e trabalhar a personalidade dos personagens depois. Entende? É isso, eu acredito que assim deixa muito mais fácil na hora de escrever a história. E se você discorda, se você tem o seu jeito, né, de escrever, eu tô compartilhando aqui o meu, acredito que vai funcionar com você também. Mas se você tem alguma ideia sobre como, deixa aí nos comentários, né? Aproveita e deixa o like, se inscreve. E se você quiser saber um pouco mais sobre como escrever a história, eu vou deixar aqui lá, né, que nesse vídeo eu falei muito sobre facilitar a escritura, que é dessa forma que eu facilito. Então, se você quiser ver outro método para facilitar na hora de escrever a sua história, vê esse meu outro vídeo aqui sobre tom e sobre tema.